Fala, meu trader, boa noite, como é que é? Tudo certo? Então, dia 27 de fevereiro, segunda-feira, mais uma semana se iniciando aí, e a gente vai estar fazendo a nossa análise semanal, como de costume, mapeando aí os ativos de Forex, índices e criptos, que a gente vem acompanhando aí semana após semana no canal. Então, eu vou estar compartilhando aqui minha tela com vocês, tela compartilhada, já aproveitando para deixar um pouco da minha visão macro sobre o que vai estar acontecendo com o dólar na semana de hoje. Então tivemos aí uma movimentação considerável de alta no dólar já tem 2 semanas. Como vocês sabem, o mercado se movimenta em zigue-zague. Então eu espero aí que o dólar, no caso hoje, teve um movimento de recuo. No caso o dólar hoje caiu e acredito que possa ser que esse movimento se repita no dia de amanhã. Porém, a minha visão de macro é de alta para o dólar, justamente aí no combate à inflação dos Estados Unidos. Então, vamos aí estar mapeando o Euro-USD de uma forma bem rápida. Vocês já estão aí por dentro de como que a gente faz as marcações do mensal até o H4. Então, a gente tem aqui esse fundo no mensal, a gente tem a 9, a gente tem esse topo aqui, que coincide com a média de 20 também, e a média de 20 high lá em cima. Vai para o semanal agora. No semanal a gente tem essa configuração aqui, onde a gente tem esse fundo do semanal cor roxa sempre. Além disso, média de 20 low, que está aqui, média de 20 comum, média de 20 high o preço está agora, não vou registrar só a 9, esse topo e a nuvem de Timoco aqui em cima. Então são preços aí no semanal importantes. Agora a gente vai traçar um Fibonacci desse movimento aqui de alta do semanal, que nos dará alvos de 50 de Fibo 61.8, mais aqui embaixo. Então a gente tem esses 50 de Fibo e 61.8 mais aqui embaixo. Feito isso, a gente vai para o diário. Dentro do diário a gente tem essa configuração aqui no Euro-USD. A gente tem esse topo. Diário sempre azul claro. A gente tem a média de 20 high. A gente tem a 20 comum. A gente tem a 20 low. A gente tem esse fundo. A gente tem esse fundo aqui também. E a gente tem a 200 lá embaixo. Então esses são os principais preços aí pro diário do Euro-USD. Certo? Vamos agora pro semanal ou pro H4. A gente poderia marcar aqui a média de 9 do diário também. A gente vai agora pro H4. No H4 pro Euro-USD a gente tem essa configuração aqui. Então a gente tem esse fundo no H4. Além disso, a gente tem preços importantes no Euro-USD também, 20 low e 20 comum, certo? Então a gente tem a 20 low, a 20 comum e a gente tem também poderia estar registrando a 20 high, que é onde o preço tocou agora, mas não vou estar registrando, vou registrar só resistências agora mais em cima. Então eu traçaria agora um Fibonacci desse movimento de queda aqui no H4, o Fibonacci na cor da análise do H4, que é a cor verde. Então a gente traça esse Fibo, altera a cor dele e a gente tem um Fibo no time de H4. Então a gente tem aqui as regiões de 50 de Fibo e de 61.8 coincidindo também com preços aí das médias de 20 low e média de 20 comum do diário. Então para o Euro-USD é isso. Buscaria aí por compras na média de 20 comum
ou na média de 20 low do H4, ou nesse fundo aqui, que é um fundo do diário H4, ou aqui nessa linha rosa, que é a linha roxa, que é a média de 20 comum do semanal. Então, regiões de compra, o euro USD está aí sinalizado para vocês, certo? E regiões de venda, buscarei por vendas no euro USD, justamente na 20 low e na 20 comum do diário, que coincidem com 61,50 de fibra do euro USD. Poderíamos também registrar aqui uma possível venda na 20 high do diário aqui, que está próximo à média de 200 do H4. A gente marca aqui também a 200 do H4. Então, para o euro USD é isso. No caso, para esses primeiros dias aí da semana, a gente tem aqui regiões de venda e de compra já sinalizadas aí para vocês. E é isso. Agora a gente vai para a Libra. Para a Libra, aquele mesmo esquema. A gente vai aqui ampliar a escala. A gente vai no gráfico mensal. E a gente vai fazer as mesmas marcações que a gente fez no euro USD. Então a gente tem esse fundo aqui do mensal. Além disso, 9, topo aqui do mensal, 20 low, 20 comum e 20 high do mensal. Agora a gente vai para o semanal. Para o semanal a gente tem aqui esse fundo na Libra. Então a gente tem esse fundo aqui na Libra. A gente tem a 20 low para ser marcada. Além disso, a 20 comum não vou marcar. Vou marcar aqui a 20 high, esse topo aqui, e a 200 lá em cima do semanal. Assim como a gente fez no euro, eu vou traçar um Fibonacci aqui também desse movimento de alta do semanal. Então a gente tem esse movimento aqui de alta do semanal. A gente traça um Fibo, retração de Fibonacci, e a gente tem regiões ali de 50 e de 61,8 de Fibo aqui e aqui. Agora a gente vai para o diário. Dentro do diário a gente tem essa configuração. A gente tem aqui esse topo no diário. O diário sempre é cor azul claro. Além disso, 20 high, 20 comum, que é onde o preço se encontra próximo agora, mas vou manter. Média de 200 e esse último fundo aqui, que são os preços do diário do GBP USD. Agora a gente vai para o H4. No H4 a gente tem aqui essa configuração. Então a gente tem esse fundo aqui do H4. Além disso, 20 low, 20 comum, 20 high. A gente tem a nuvem de Timor com a delimitação. A gente tem esse topo aqui do H4 também como uma resistência. E a 200 aqui em cima. E esse topo aqui em cima também, que é esse aqui. Então, pro GBP USD é isso. Vou estar registrando aqui regiões de compra e de venda. Então, buscaria por compras do GBP USD na 20 comum. Essa seta tem que ser para cima. Inserir setas para cima. Compra na 20 comum da H4, ou na 20 low da H4, ou no fundo do diário, na 200, ou no fundo do diário, ou nessas regiões aqui do mensal e do semanal. São opções de compra para o GBP USD. São regiões aí principais para compra no GBP USD sinalizadas para vocês. A gente vai estar agora sinalizando as regiões de venda. Então, temos vendas interessantes para o GBP USD na média de 20 comum do diário, que é onde o preço está perto agora, ou na média de 20 high aqui, ou a gente tem também uma venda
nesse topo aqui do H4, que coincide com a média de 20 RAI do semanal que está aqui. Então a gente tem a 20 RAI aqui também, junto com o H4. São aí as principais regiões de venda que eu vejo, além da 200 aqui do H4. São os principais preços aí de venda para o GBP USD. Então o GBP USD é isso. Agora a gente vai para o ouro. No ouro, aquele mesmo esquema, a análise se inicia do time mensal. A gente amplia aqui a escala do gráfico. A gente tem aqui o mensal. A gente tem dentro do mensal do ouro esse topo aqui. A gente tem também esse topo aqui no mensal. A gente tem a 20 RAI, a gente tem a 20 comum, a gente tem a 20 low lá embaixo. Esses são os principais preços por ouro no mensal. Poderia estar marcando esse fundo e aqui também a nuvem. Vou marcar esse último fundo e a nuvem de Timoco aqui. Agora a gente vai para o semanal. Dentro do semanal a gente tem essa configuração aqui. A gente tem esse fundo. Semanal sempre na cor roxa. Além disso, a 200. 20 low. 20 comum. Média de 9 aqui em cima. Nuvem de Timoco. E o topo do semanal mais lá em cima. São esses preços aí do semanal do ouro USD. Do chá USD, o mais importante. A gente vai agora para o diário. Dentro do diário a gente tem essa configuração aqui. A gente tem então esse fundo no diário para o ouro. Além disso, 200 aqui embaixo. Média de 9, média de 20 high, 20 low, 20 comum e 20 high do diário. E temos o topo lá em cima também. Então esses são os principais preços no diário para o ouro. E além disso, vamos agora para o H4. No H4 a gente tem essa configuração aqui, então a gente tem esse fundo no H4. H4 sempre cor verde. Então a gente tem esse fundo. Além disso a gente tem, vou marcar aqui só a 20 high. 20 comum está próximo o preço, mas seria uma opção também. Então 20 comum e 20 high mantidas. E é isso. Poderia estar traçando aqui um Fibonacci desse movimento aqui de queda do ouro. Daqui até aqui. No caso, como eu analiso no H4, fica na cor do H4, que é a cor verde. E teríamos aí os 50 de fio, 61.8, como regiões aí de reversão para o ouro dentro do H4. Então, regiões de compra. Buscarei por compras no último fundo aqui do diário. Além disso, último fundo aqui do H4, média de 20 do semanal, que é essa linha roxa, e a gente tem aqui a média de 20, acho que do mensal, aqui também, média de 20 do mensal. Então esses são os principais preços para compra no ouro. E regiões de venda, buscarei por vendas aqui, no 50 de FIB, coincide também com a média de 20, com a média de 9 do diário. Buscaria por vendas aqui no 61.8 ou nas médias de 20 aqui do diário aqui em cima. Então, regiões aí de compra e venda para o ouro, para a semana, certo? Agora a gente vai para o SP500. Vamos colocar aqui o nosso template da nossa estratégia da FLFX. A gente vai aqui ampliar a escala do SP500. Gráfico mensal, dar uma esticada. A gente vai fazer aqui, delimitar esse topo do mensal. Além disso, 20 high, 20 comum. Vou marcar a 20 low e a 9 estão bem próximas, então eu vou marcar só a 9, que é onde o preço já bateu e voltou. E esse fundo aqui do mensal, para o SP500. A gente vai para o semanal agora. No semanal, o que a gente tem? A gente tem esse fundo aqui do semanal, certo? Além disso, 200. Além disso, 20 low do semanal. 20 comum do semanal que está aqui. Esse topo aqui do semanal. Nuvem de Timoco. E esse topo aqui do semanal. Então, principais aí regiões do semanal registradas no SP500. Além disso,
disso, agora a gente vai para o diário. Dentro do diário a gente tem essa configuração aqui, então a gente tem esse topo no diário, a gente tem a 20 high, a gente tem a 20 comum, a gente tem a 20 low, a gente tem a 9 e a gente tem a 200 aqui embaixo do diário, também como principais preços aí assim como esse último fundo do diário também, como principais preços aí no diário pro SP500. A gente vai agora para o H4 e dentro do H4 a gente vê essa configuração, onde a gente tem aqui esse fundo no H4. Além disso a gente tem a 20 high que eu vou marcar. Na verdade não vou marcar 20 high, vou marcar esse topo aqui do H4, já que o preço fechou acima da 20 high, está indicando uma tendência de alta. Então a gente tem aqui esse topo e a gente tem também a 20 low, que é essa daqui. Então a gente tem aí fundo, 20 low, topo da H4, média de 200. A gente poderia traçar um Fibonacci desse movimento aqui de queda também na H4, daqui até aqui. E nos daria alvos de Fibonacci de retração de 50 de Fibo, 61.8, 50 justamente aí próximo a 20 low do diário. A gente tem a 20 comum do diário que a gente acabou não marcando aqui para o SP500, tanto a 20 comum quanto a 20 low do diário coincidem com 61.8 e 50 de Fibo dessa pernada de queda aqui do H4 do SP500. Então regiões de compra aí para o SP500. Buscaria por compras aqui no fundo do diário, que é essa linha aqui. Além disso, o 20 comum do semanal, último fundo da H4 e média de 200 do diário, com resistência do mensal também aqui, uma confluência. Então essas regiões aqui que eu buscaria por compras no SP500 e regiões de venda buscarei por vendas no SP500 justamente na média de 9 do diário, que é esse preço aqui, que é onde o preço já bateu e recuou, ou na 20 low do diário ou na 20 comum do diário, que coincide com 61 e 50 de Fibo do H4 para o SP500. Então para o SP500 aí, principais regiões de venda e de compra, certo? Agora a gente vai para o Bitcoin USD. Tivemos aí, olha aí, regiões de venda da semana passada atingidas, regiões de compra da semana passada atingida. Então pro Bitcoin aí teve para venda e para compra, mas agora a gente vai estar realizando uma nova análise. Então propriedades, ampliar a escala, 85. Vamos agora registrar aqui preços importantes no mensal para o Bitcoin USD. A gente tem esse fundo aqui no mensal, a gente tem a 20 low, a 20 comum e a 20 high do mensal. A gente tem a 9 aqui também. Então esses são os principais preços do mensal para o Bitcoin. Agora a gente vai para o semanal. Dentro do semanal para o Bitcoin a gente tem esse fundo aqui. Além disso, 20 low, 20 comum, 20 high e 200 aqui em cima é o que eu vou estar marcando. Além disso, poderia marcar esse topo aqui do semanal também. Então esses são os principais preços aí do semanal para o Bitcoin. A gente vai para o diário. Dentro do diário a gente tem o que? A gente tem esse topo aqui no Bitcoin. A gente tem também a 20 high. A gente tem a 20 low, que é o que eu vou marcar. Vou deixar esse range aqui dentro para ele trabalhar. Temos esse fundo aqui também no Bitcoin, além da média de 200 e da delimitação da nuvem de Ichimoku aqui em cima. Então preços aí para o diário registrados para o Bitcoin. Agora a gente vai para o H4. No H4 a gente tem o que? A gente tem esse topo aqui do H4. O que mais a gente tem? A gente tem esse fundo aqui da H4.
Temos também a 20 low aqui do H4. E é isso para o Bitcoin. A gente poderia traçar um Fibonacci aqui desse movimento de queda, que nos daria alvos aí de Fibo de 50 e 61,8 aqui em cima. Então buscaria por vendas no Bitcoin nesse topo aqui do diário, no topo do H4 e na 200 do semanal, que são essas regiões aqui. Na verdade, o topo do semanal está aqui, e também temos regiões aqui de 61,8 e de 50 de Fibo. Então, para o Bitcoin, a gente tem todas essas regiões aqui para venda, todos esses preços. Vai depender aí de como é que o dólar se comporta e o Bitcoin também. Então, temos esses preços aqui para venda. E regiões de compra, buscarei por compras na 20 low do diário, aqui embaixo, ou nesse último fundo aqui do diário, ou na 20 high do semanal. Então a gente tem aqui, buscaria por compras aqui nessas regiões aqui que a gente formou. E é isso. No diário também 20 low e o último fundo aqui do diário são regiões que eu compraria o Bitcoin. E regiões de venda para o Bitcoin USD estão sinalizadas aqui em cima. Como a gente botou no time diário, as setas acabam ficando longe, mas a gente volta aqui tudo e deixa no time H4, que é o time de execução de ordem para o Bitcoin USD. Então, regiões de compra e venda aí sinalizado para vocês. Agora a gente vai para o USDJPY. A gente está posicionado aqui, passando um calorzinho. Vendemos antes da notícia. Pum, o gráfico dispara. Stop lá em cima, tentando buscar que o preço recue para essas regiões. Então, como o dólar já subiu muito, acredito bastante que o JPY volte a essas regiões para estar fechando e partindo para outra entrada. Mas a gente vai estar analisando daqui do zero, certo? Nosso template. O que a gente vai fazer? A gente vai ampliar a escala, como de costume. A gente vai lá pro nosso gráfico mensal, vai dar um zoom. E o que a gente vai fazer? A gente vai delimitar esse topo aqui do mensal. Além disso, média de 9, último fundo aqui do mensal, 20 high e 20 comum. Vamos agora para o semanal. Para o semanal, para esse DJPY, a gente tem esse topo aqui do semanal. Além disso, 20 high. Vou marcar só a 20 low, a 20 comum não vou marcar, que é onde o preço se encontra agora. Então a gente tem a 20 high, 20 low, a gente tem a 9. E a gente tem esse fundo aqui do semanal pro USDJPY. A gente poderia traçar um Fibonacci aqui desse movimento de queda do semanal do SDJPY, que nos daria alvos aí de Fibo de 50 e 61,8 semanal, certo? Agora a gente vai para o diário. Dentro do diário aí do SDJPY a gente tem essa configuração aqui. Então o que a gente tem? A gente tem esse fundo aqui do diário, diário sempre cor azul claro. Além disso, 20 low, 20 comum, 20 high, certo? E temos também preços importantes na 9 do diário aqui embaixo e na 200 do diário lá em cima. Além de termos esse topo aqui também deixado no dia de ontem. Então a gente tem esse topo e regiões do diário mais embaixo também. Vamos para o H4 agora. Dentro do H4 a gente tem aquela configuração, a gente tem esse topo aqui no H4. Além disso, 20 high, 20 comum, 20 low, são aí regiões importantes no H4 para o SDJPY.
Vendas no SDJPY. Buscaria por vendas aí essa semana na média de 200 aqui do diário, nessa região do mensal, que é a média de 9 do mensal, ou quem sabe nas regiões do semanal aqui de 20, da 20 high, e quem sabe os 50 de FIBO aqui também, do semanal. Então para essa semana, acredito que temos possibilidades do SDJPY chegar aqui para realizar essa venda. E regiões de compra, buscarei por compras aí no SDJPY, inserir seta na 20 high aqui, ou na 20 low aqui embaixo, ou na 20 comum, são 3 PC próximos de compra. Também temos compras indicadas aqui e mais aqui embaixo, que são a média de 20 high e 20 comum do diário. Então teríamos aí essas compras aqui também para o SDJPY. Então compras e vendas sinalizadas aí para o SDJPY também. Agora nós vamos para o SDCAD. A gente vai colocar aqui o nosso template. A gente vai dar uma ampliada na escala. Então a gente amplia a escala aqui do SDCAD, a gente coloca no mensal, a gente dá aquele zoom e vamos começar a análise mensal do SDCAD. A gente tem esse topo aqui no SDCAD, no mensal a gente tem esse topo aqui também, a gente tem esse topo aqui também, a gente tem a nuvem de Timoco aqui embaixo, a gente tem a 20 high, a 20 comum e a 20 low no mensal para o SDCAD. A gente vai para o semanal agora. Dentro do semanal a gente tem o que para o SDCAD? A gente tem esse topo aqui. Importante, além disso a gente tem esse topinho aqui também. A gente tem o preço que chegou aí na 20 high do semanal, triscou e voltou. Temos também preço importante na 20 comum, na 20 low, no último fundo aqui do semanal para o SDCAD e na 200 aqui embaixo também. Fora isso, a gente vai para o diário agora. Dentro do diário, para o SDCAD, a gente tem esse topinho aqui, que coincide com o topo do semanal também. Então a gente tem esse topo aqui no SDCAD para o diário. A gente também tem esse topo aqui para o diário aqui em cima. A gente tem o topo deixado pelo dia de ontem aqui também, certo? E média de 9, 20 high, 20 comum e 20 low aqui do diário para o SDCAD. Poderíamos traçar um Fibonacci desse movimento aqui de queda, de alta, daqui até aqui no diário. Colocamos o diário no time de análise, que no caso esse foi o diário, então a gente coloca azul claro, nos dando alvos aí de FIBO de 50 aqui e de 61.8 aqui. Agora a gente vai para o H4. Dentro do H4 no SDCAD a gente tem essa configuração, onde nós temos aqui um topo no H4, e também regiões aqui da 20 low. É o que eu vou estar marcando aqui no H4 do SDCAD, e no caso poderíamos registrar também a média de 200 aqui embaixo. Então para o SDCAD é isso. Buscarei por vendas no CAD no topo aqui do H4 ou no topo aqui do diário, coincidindo com a 20 high do semanal. Tem regiões de venda aí para o SDCAD, também temos regiões mais aqui em cima, que no caso é esse topinho aqui do semanal, que coincide com o topo do diário também. Então regiões de venda aqui no SDCAD. E regiões de compra, eu buscaria por compras na 20 low do H4 ou na média de 9 do diário, que é essa linha azul aqui embaixo, e também nas regiões mais embaixo de 20 high do diário,
média de 20 do semanal, 20 comum do semanal, 50 de fibra do diário, e enfim, mais essas regiões aqui embaixo para compra do SD-CAD. Então, tá aí, pessoal, para vocês, no caso, análise semanal do euro, tudo mapeado, GBP tudo mapeado, ouro tudo mapeado, SP500 tudo mapeado, Bitcoin USD mapeado, o SDJPY também, e também temos o SD-CAD, beleza? Então, por hoje é isso, espero aí que vocês tenham gostado e que aproveitem bastante as regiões aí informadas. Essa semana temos muitas notícias aí, vai ser uma semana mexida, mas a gente tem tudo aí preparado e mapeado para ter uma ótima semana. Então, vamos que vamos. Se inscreve no nosso canal, compartilha com quem quer aprender uma estratégia eficiente para operar. Deixe sua dúvida, comentário, curte e é isso. Valeu, tamo junto. Vamos que vamos. Um abraço.